Você está assistindo isso no dia 1º de março. E eu preciso que você entenda algo que vai mudar completamente a forma como você vê esse momento. Não é um novo mês. Não é mais uma virada de página no calendário. O que está acontecendo agora, energeticamente, astrologicamente, numerologicamente, é algo que não acontecia há 9 anos. E que não vai acontecer de novo por mais 9 anos. Você está no ponto zero de uma nova década pessoal. E o que você plantar aqui, agora, neste mês, neste primeiro fôlego, você só vai colher completamente em 2034. Deixa isso entrar. Não é esse ano, não é o próximo. É uma década inteira que começa hoje. E a maioria das pessoas vai deixar esse dia passar como se fosse qualquer outro dia. Vão acordar, ver o telefone, reclamar do trabalho, adiar o que precisava ser feito, repetir os mesmos padrões de sempre e seguir em frente sem perceber que acabaram de perder o ponto de partida mais poderoso dos últimos 9 anos. Mas você não, porque você está aqui. E se esse vídeo apareceu para você hoje, eu preciso que você acredite em uma coisa: não foi por acaso. O universo está esperando a sua primeira decisão. Antes de continuar, faz uma coisa para mim. Vai nos comentários agora e escreve: eu planto meu novo destino. Não é uma frase qualquer, é uma declaração consciente. É você dizendo ao universo que entendeu o que está acontecendo e que escolheu começar. Quem escreve isso está, neste exato momento, iniciando oficialmente o ciclo. Faça isso agora e depois continua comigo. Vamos começar pelo começo, pelo verdadeiro começo. Para entender o que significa o 1º de março de 2026, você precisa entender o que significa um ano 1 na numerologia e na astrologia. E eu prometo que quando você entender isso, algo dentro de você vai se acender de um jeito que você não vai conseguir ignorar. Na numerologia, o tempo se organiza em ciclos de 9 anos. Cada ano dentro desse ciclo tem uma vibração, uma função, uma energia específica. O ano 9 é o encerramento. É o momento de soltar, de fechar, de deixar ir tudo que não serve mais. É um ano intenso, muitas vezes doloroso, porque nada que precisa morrer morre sem resistência. E 2025 foi exatamente isso para o coletivo. Um ano universal, 9. Um ano de finalizações, de perdas necessárias, de encerramento de contratos que a alma havia assinado com o passado. Muita gente sentiu isso na pele. Relações que terminaram, fases que fecharam, versões antigas de si mesmo que foram ficando para trás. Às vezes sem que a pessoa entendesse muito bem por quê. Era o ciclo cumprindo sua função. Era o universo fazendo a limpeza necessária para que algo novo pudesse nascer. E então chegou 2026. 2026 é um ano universal 1. O ponto zero. O nascimento. O reinício absoluto. O ano 1 na numerologia representa 4 coisas fundamentais: nascimento, reinício, identidade e autonomia. Ele não é um ano de colheita. Não é um ano de resultados. É o ano em que a semente é colocada na terra. É o ano em que você decide quem você vai ser nos próximos 9 anos. É o ano em que a sua nova história começa a ser escrita, linha por linha, escolha por escolha, ação por ação. E a frase que eu quero que você carregue daqui para frente é essa: você não está começando um ano, você está começando uma década pessoal. Cada decisão que você tomar agora não vai impactar apenas 2026, vai impactar 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034, porque é assim que os ciclos funcionam. O ano 1 define o padrão. Ele estabelece a frequência. Ele planta o código que vai se desdobrar nos próximos 9 anos de vida. Isso é enorme. Isso é maior do que qualquer resolução de ano novo, maior do que qualquer lista de metas, maior do que qualquer planejamento que você possa fazer em uma agenda.
Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabe, e esse detalhe muda tudo. Janeiro não é o verdadeiro início energético do ano 1. Eu sei. Parece estranho. A gente foi condicionado a acreditar que o ano começa em 1º de janeiro, que é ali que tudo se reinicia, que é naquele momento que as resoluções devem ser feitas e os novos começos devem acontecer. Mas energeticamente, astrologicamente, isso não é verdade. Janeiro é um mês mental. É o mês das intenções, das promessas, das listas, das conversas internas. É o mês em que a mente processa a ideia da mudança, mas o corpo ainda está em modo de fechamento de ciclo. Janeiro ainda carrega muito da energia do dezembro anterior, do encerramento, do descanso, da reorganização interna. Fevereiro é um mês emocional. É o mês em que o coração começa a se mover. As intenções de janeiro começam a encontrar um terreno afetivo. A pessoa começa a sentir o que quer, o que não quer mais, o que dói, o que ela está deixando ir. Fevereiro é profundo, mas ainda é processamento, ainda é limpeza, ainda é preparação. E então chega março. Março é o mês físico. É o mês em que a energia começa a se materializar no mundo concreto. É o mês em que o que estava na mente e no coração começa a encontrar expressão na realidade. Não é por acaso que março antecede diretamente o Ano Novo Astrológico, que começa com a entrada do Sol em Áries. Março é o portal. Março é a ponte entre o que você pensou, sentiu e o que você vai de fato criar. Agora não é mais intenção, é ação. Essa é a diferença fundamental. Tudo que ficou no campo das ideias em janeiro, tudo que ficou no campo das emoções em fevereiro, chega a março com uma demanda clara: manifeste-se, torne-se real, saia do mundo interno e entre no mundo externo. E é por isso que o 1º de março de 2026 é tão poderoso, porque é o primeiro dia físico do primeiro ano de um novo ciclo de 9 anos. É como se o universo inteiro estivesse olhando para esse ponto e dizendo: agora, começa agora. Mas antes de falar sobre o que começa, preciso falar sobre o que ainda está terminando. Porque março não começa em Áries. Março começa em Peixes. E Peixes tem uma função que poucas pessoas compreendem verdadeiramente. O Sol está em Peixes agora. E a energia de Peixes é, talvez, a mais mal compreendida de todo o zodíaco. As pessoas associam Peixes à sensibilidade, à intuição, a espiritualidade. E sim, tudo isso está lá. Mas a função mais profunda de Peixes é outra. Peixes é o último signo do zodíaco, é o encerramento, é a dissolução. Peixes representa o momento em que tudo que foi construído nos últimos 11 meses astrológicos começa a se dissolver para dar lugar ao que vai nascer. É a morte antes do renascimento. É o silêncio antes da música. É o vazio antes da criação. E esse processo de dissolução não é fraqueza. É necessário. É sagrado. Sem ele, o novo não tem espaço para entrar. Antes de nascer, tudo precisa morrer. Isso pode soar pesado. Mas pense comigo. Se você quer uma nova identidade, a antiga precisa ser dissolvida. Se você quer novos padrões, os antigos precisam ser liberados. Se você quer uma nova realidade, a frequência que criava a realidade antiga precisa ser transformada. E é exatamente isso que a energia de Peixes está fazendo agora. Ela está limpando, ela está dissolvendo, ela está preparando o terreno para que Áries possa chegar e plantar o primeiro galho do novo ciclo com força total. Então, se você está sentindo algum tipo de melancolia nesses dias, se está sentindo que algo está terminando, mas você não sabe bem o que, se está sentindo uma leveza misturada com uma nostalgia, uma sensação de encerramento, de despedida de algo que você nem consegue nomear, isso é Peixes fazendo o seu trabalho. Isso é o universo preparando você. E você está exatamente onde precisa estar.
Estamos agora no que eu chamo de portal, o portal entre Peixes e Áries, entre o fim e o começo, entre quem você foi e quem você vai ser. Todo portal tem duas características fundamentais. Ele é temporário e ele exige uma escolha. Um portal não fica aberto para sempre. Ele abre, oferece a passagem e fecha. E cabe a você decidir se atravessa ou se fica parado do lado de fora, esperando por uma outra oportunidade que pode não chegar tão cedo. O portal entre Peixes e Áries é o mais poderoso do calendário astrológico. É o momento em que o zodíaco completo dá uma volta inteira e recomeça. É o ponto de reset absoluto. E estar consciente dele, estar presente nele, estar atento ao que ele oferece, é uma vantagem enorme, porque a maioria das pessoas atravessa esse portal dormindo, atravessa sem perceber, atravessa levando as mesmas malas do ciclo anterior, com as mesmas roupas velhas, com a mesma identidade que não serve mais, com os mesmos padrões que produziram os mesmos resultados de sempre. E do outro lado, chegam no novo ciclo como se estivessem começando de novo, mas na verdade estão repetindo o antigo. Você ainda pode escolher sua nova identidade. Essa é a pergunta mais importante que você pode fazer para si mesmo agora. Não o que eu quero, não o que eu preciso mudar, mas quem eu quero ser. Qual é a identidade que eu estou escolhendo carregar nos próximos 9 anos? Porque o universo não responde aos seus desejos. O universo responde à sua identidade. Ele entrega experiências que são compatíveis com quem você acredita ser. E o portal está aberto. Agora, não amanhã, não na próxima semana. Agora. Vou te apresentar agora um conceito que vai mudar a forma como você entende o tempo e as possibilidades. Eu chamo de efeito semente. Uma semente, quando é plantada na terra, não aparece imediatamente. Você não vê nada. O solo parece igual. A paisagem não muda. Se alguém te observasse de fora, diria que nada aconteceu. Mas embaixo da terra, algo completamente transformador está em andamento. A semente está absorvendo água. Está ativando seu código genético. Está quebrando sua casca. Está enviando as primeiras raízes para baixo e o primeiro broto para cima. Está se tornando uma árvore. Você só não consegue ver ainda. Astrologicamente, o ano 1 é exatamente isso. É o momento de plantar, não de colher. É o momento de iniciar, não de ver resultados. E é justamente aí que a maioria das pessoas abandona. Porque elas plantam, não veem nada imediatamente, se frustram e param. E aí ficam se perguntando por que a vida não muda nunca. Mas tudo que nasce agora cresce inevitavelmente. Essa é a lei do ciclo. Se você planta com consistência, se você mantém o solo nutrido, se você não arranca a semente da terra por impaciência, ela vai crescer. Ela vai se tornar exatamente aquilo que tem potencial de ser. Pequenas decisões agora criam grandes destinos depois. A pessoa que vai estar em um lugar completamente diferente em 2034 não vai ter chegado lá por causa de um grande momento heróico. Vai ter chegado lá por causa de uma série de pequenas escolhas feitas agora, neste mês, neste primeiro fôlego do novo ciclo. Uma nova rotina que parece irrelevante hoje. Uma conversa que parece simples, mas que abre uma porta. Uma decisão de parar de tolerar algo que estava drenando sua energia. Uma escolha de começar a se ver de uma forma diferente. Tudo começa invisível. Mas tudo que começa com intenção e consistência torna-se visível com o tempo. Agora preciso falar sobre algo que é desconfortável, mas que é absolutamente necessário. Por que 90% das pessoas vão atravessar esse portal e continuar repetindo o mesmo ciclo? A resposta é simples e ao mesmo tempo devastadora, porque vão tomar as mesmas decisões, porque vão acordar amanhã com a mesma identidade de ontem.
Porque vão ter os mesmos pensamentos, as mesmas conversas internas, as mesmas reações automáticas, os mesmos medos disfarçados de prudência, as mesmas desculpas embaladas de realismo. E o universo, que é absolutamente preciso e imparcial, vai entregar exatamente o que essa identidade pede, não o que a pessoa deseja conscientemente, não o que ela escreve no caderno de metas, mas o que ela emite energeticamente através de quem ela acredita ser. Porque existe uma diferença fundamental entre o que você quer e o que você é. E o universo sempre responde ao segundo, nunca ao primeiro. Você pode querer abundância, mas se identificar como alguém que nunca tem dinheiro. Você pode querer amor, mas se identificar como alguém que não merece. Você pode querer saúde, mas se identificar como alguém que não tem disciplina. E enquanto essa identidade não muda, os desejos ficam circulando no campo das intenções, sem nunca se materializar. O destino responde ao que você faz, não ao que você quer. E fazer é uma expressão de identidade. Quando você age de uma forma nova, você está declarando uma nova identidade. Quando você age da mesma forma de sempre, você está confirmando a identidade antiga. É simples assim, e é por isso que a ação é tão poderosa. Não apenas pelo resultado externo que ela produz, mas pelo que ela comunica internamente sobre quem você acredita ser. Vou te contar algo que vai fazer você entender por que março é tão estratégico dentro do ciclo anual. O que você inicia agora, em março, vai ganhar uma força completamente diferente em abril. Isso não é metáfora, é astrologia. Abril é o mês de Áries, e Áries é o primeiro signo do zodíaco. Áries é fogo. Áries é impulso. Áries é a energia do pioneiro, do guerreiro, daquele que abre caminho onde não havia caminho. Áries não espera. Áries não hesita. Áries age. E a propriedade mais poderosa de Áries é que ele amplifica tudo que foi iniciado antes dele. Ele não cria do zero, ele acelera o que já estava em movimento. Ele coloca combustível no que já tinha faísca. Isso significa que se você chegar em abril sem ter plantado nada em março, Áries não terá o que amplificar. A energia vai estar disponível, mas não vai ter uma semente para acelerar. É como ter um motor potentíssimo sem combustível, todo aquele potencial sem direção. Mas se você usar março para plantar, para iniciar, para dar os primeiros passos concretos na direção da nova identidade que você quer construir, quando abril chegar, Áries vai pegar tudo isso e vai multiplicar, vai acelerar. Vai trazer resultados que você nem esperava tão cedo. Março planta, abril acelera. Você entende o que isso significa? Significa que as próximas semanas são estrategicamente as mais importantes do ano. Não porque o universo vai fazer algo por você, mas porque o universo está organizando a sua energia de uma forma que, se você agir agora, o impacto vai ser multiplicado nos próximos meses. Preciso que você entenda algo sobre o ano 1, que muda tudo. O ano 1 responde rapidamente às primeiras escolhas. Diferente de outros anos no ciclo, onde a energia está mais difusa, mais distribuída, o ano 1 tem uma sensibilidade especial para os primeiros movimentos. É como se ele estivesse em modo de calibração. Ele está observando, está registrando, está mapeando o padrão que você está estabelecendo para decidir como vai organizar as experiências dos próximos anos. Suas primeiras decisões criam o padrão. Elas estabelecem um template, uma espécie de código que o universo vai usar como referência para construir o ciclo inteiro. Pensa em um arquiteto que está desenhando um projeto. A primeira planta que ele faz define tudo o que vem depois. A posição dos cômodos, a orientação da construção, onde vai entrar a luz, onde vai ser o espaço de descanso, onde vai ser o espaço de criação. Tudo o mais é construído em cima desse primeiro desenho.
Você pode fazer ajustes ao longo do caminho, sim. Mas a estrutura fundamental é definida no início. Seu primeiro movimento define sua nova realidade, e o universo está observando seus primeiros movimentos agora. Não para te julgar, não para te punir se você errar, mas para entender para onde você está se movendo, o que você está priorizando, em que direção você está alinhando a sua energia. Por isso, o que você faz em março importa tanto. Por isso, a primeira decisão que você toma neste novo ciclo importa tanto. Não porque vai criar uma pressão ou uma obrigação, mas porque vai criar uma direção. E direção é tudo. Os primeiros 30 dias deste ciclo são os mais poderosos, e eu preciso que você entenda por quê de uma forma que vai além do óbvio. Quando um ciclo começa, a energia ainda está fluida, ainda está aberta, ainda não se cristalizou em padrões rígidos. É como argila fresca que pode ser moldada em qualquer forma. Com o tempo, a argila vai endurecendo, os padrões vão se solidificando, e mudar a forma fica cada vez mais difícil, porque exige quebrar o que já foi estabelecido. Março é o momento em que a argila está mais maleável, em que os padrões estão sendo escritos pela primeira vez, em que você tem a maior liberdade criativa para definir quem você vai ser neste ciclo. O que você faz agora vira padrão, e isso vale para tudo, para os hábitos que você começa, para as decisões que você toma sobre como usar o seu tempo, para as pessoas que você escolhe ter por perto, para as crenças que você decide adotar sobre si mesmo e sobre o que é possível para a sua vida, para a forma como você se trata internamente, a narrativa que você usa para descrever quem você é e o que você merece. Tudo isso está sendo escrito agora e vai se solidificar nas próximas semanas e meses, se tornando cada vez mais natural, cada vez mais automático, cada vez mais parte de quem você é. Por isso este mês é o mais importante do ciclo. Não porque o próximo vai ser menos importante, mas porque o próximo vai ser construído em cima deste, e o seguinte em cima daquele, e assim por diante até 2034. Agora vou falar sobre algo que muita gente prefere ignorar: o perigo de não fazer nada. Existe uma ilusão muito confortável que a maioria das pessoas mantém, a de que não agir é uma posição neutra, que esperar é uma escolha segura, que ficar parado enquanto as coisas se organizam não tem consequências. Mas energeticamente isso é completamente falso. Não agir também é uma decisão. E no contexto de um ano 1, no início de um novo ciclo, não agir é a decisão mais cara que você pode tomar, porque enquanto você está esperando, o ciclo está sendo escrito de qualquer forma. A energia não para, o tempo não para, o padrão está sendo estabelecido, quer você participe conscientemente dele ou não. E se você não está escolhendo ativamente o padrão, ele vai ser escolhido pelo default, pelo piloto automático, pelos mesmos reflexos, pelos mesmos medos, pelos mesmos comportamentos condicionados que produziram o ciclo anterior. Não escolher é escolher o mesmo destino. Isso é uma lei, não uma opinião, não uma motivação vazia, uma lei do funcionamento energético da realidade. A inércia tende a se perpetuar, o passado tende a se repetir, a não ser que algo interrompa o padrão. E esse algo é você, é a sua escolha consciente, é o seu primeiro movimento neste ciclo. A zona de conforto é sedutora exatamente porque é confortável, não porque é boa. E o ano 1 é o momento em que o custo de permanecer na zona de conforto é mais alto do que em qualquer outro momento do ciclo, porque o que você planta agora vai crescer por 9 anos. E nada que vale a pena cresceu dentro da zona de conforto. Mas como saber se você está alinhado com este novo ciclo? Como reconhecer que a sua alma está respondendo ao chamado? Os sinais são mais sutis do que você imagina. E provavelmente você já os está sentindo, só não sabia nomeá-los. O primeiro sinal é a inquietação.
Aquela sensação de que algo não está certo, de que você não pode mais ficar onde está, de que a sua vida atual é pequena demais para o que você sente que é possível. Isso não é ansiedade patológica. Isso é sua alma sinalizando que está pronta para o próximo nível. O segundo sinal é a vontade de mudar. Não apenas o desejo abstrato de que as coisas sejam diferentes, mas uma vontade concreta, quase física, de fazer diferente, de agir diferente, de escolher diferente. Quando essa vontade aparece com clareza, é o ciclo se ativando dentro de você. O terceiro sinal é a sensação de urgência, a percepção de que não dá mais para esperar, que o tempo está passando, que algo importante está disponível agora e que, se você não se mover, vai perder. Essa urgência não é medo, é reconhecimento. É a parte mais sábia de você entendendo que o portal está aberto e que ele não vai ficar aberto para sempre. Seu desconforto é o seu nascimento. O desconforto que você está sentindo não é um sinal de que algo está errado. É um sinal de que algo está nascendo. Todo nascimento é precedido de pressão, de expansão, de uma sensação de que o espaço antigo ficou pequeno. A borboleta não sai do casulo sem esforço. E a crise que precede o nascimento não é o problema, é o processo. Por que algumas pessoas vão mudar de vida completamente neste ciclo, enquanto outras vão continuar no mesmo lugar? Não é sorte, não é privilégio, não é circunstância. É uma diferença de comportamento que parece pequena, mas tem consequências enormes. As pessoas que vão mudar de vida são as que vão agir diferente. É tão simples e tão profundo quanto isso. Elas vão tomar decisões diferentes das que tomaram antes. Vão estabelecer prioridades diferentes. Vão dizer sim para o que antes diziam não e vão dizer não para o que antes toleravam. Vão se ver de um jeito diferente e vão agir a partir dessa nova visão. E o ano 1 tem uma propriedade única em relação a isso. Ele recompensa a coragem, de uma forma que outros anos no ciclo não fazem da mesma maneira. No ano 1, as primeiras ações corajosas criam ondas que se propagam muito mais longe do que em qualquer outro momento. O impulso inicial tem um poder de multiplicação que é específico deste ponto do ciclo. O universo recompensa quem começa, não quem planeja, não quem pensa em começar, não quem vai começar na próxima semana, no próximo mês, quando as condições estiverem melhores. Quem começa, quem dá o primeiro passo com toda a incerteza que ele carrega, quem age antes de se sentir completamente pronto, porque sabe que a prontidão perfeita nunca chega. O ato de começar por si só já comunica algo poderoso ao universo. Comunica que você está escolhendo uma nova identidade, que você está disposto a sair da segurança do familiar para entrar no desconforto do novo. E o universo responde a essa comunicação com oportunidades, com sincronicidades, com encontros e circunstâncias que confirmam e amplificam a nova direção. Preciso que você entenda o peso do que estou dizendo. Este é o momento mais importante da sua vida nos próximos 9 anos. Não é exagero, não é retórica motivacional, é a mecânica do ciclo. O ano 1 é o ponto inicial, tudo o mais é consequência dele. Cada ano 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 que vem depois vai ser construído sobre a fundação que está sendo estabelecida agora. As escolhas de março de 2026 vão reverberar em 2027. As identidades que você adotar agora vão influenciar quem você é em 2030. Os hábitos que você planta neste mês vão estar tão incorporados em 2034 que serão simplesmente quem você é. 2034 começa agora. Isso não é uma forma de te pressionar. É uma forma de te revelar a magnitude do momento em que você está. Você não está apenas escolhendo o que vai fazer essa semana. Você está escolhendo o arco da próxima década da sua vida.
E isso é ao mesmo tempo a responsabilidade mais pesada e o presente mais extraordinário que o universo poderia te dar. A responsabilidade de que suas escolhas importam de verdade, de que cada movimento que você faz está criando o futuro. E o presente de que você tem esse poder agora, neste momento, neste primeiro fôlego do novo ciclo. Então, o que você planta? O que é que deve ser colocado na terra neste momento? Não desejos. Desejos ficam no campo da mente. Não sonhos. Sonhos ficam no campo da imaginação. O que você planta são ações, comportamentos, decisões concretas que se traduzem em realidade visível. O primeiro campo de plantio são os novos hábitos. Hábitos são a expressão mais física da identidade. Quando você estabelece um novo hábito, você está dizendo ao seu sistema nervoso, ao seu corpo, ao seu subconsciente: essa é a minha nova forma de ser. E o subconsciente, que é o executor, que é quem realmente manifesta a sua realidade, vai alinhar tudo para sustentar essa nova forma de ser. O segundo campo de plantio é a nova identidade. Quem você acredita que é? Quais são as histórias que você conta sobre si mesmo? Porque essas histórias são o código-fonte da sua realidade. Mudar a identidade é mudar o código. E quando o código muda, a realidade que ele gera também muda. O terceiro campo de plantio são as novas decisões. As decisões que você não tomava antes por medo, por insegurança, por não acreditar que era capaz. As decisões que a sua versão antiga postergava indefinidamente. Aquela conversa que você precisa ter. Aquele movimento que você sabe que precisa fazer. Aquele não que você precisa aprender a dizer. Aquele sim que você tem medo de pronunciar. Você não planta desejos. Você planta ações. E as ações mais poderosas são aquelas que você toma mesmo sentindo medo. Porque essas são as ações que reescrevem a identidade de forma mais profunda. São essas que dizem ao universo com clareza absoluta que você não é mais quem era. Chegamos ao fim. E o fim de uma mensagem como esta é sempre o começo de algo. 1º de março é o primeiro passo. E primeiros passos são exatamente isso. Apenas o primeiro passo. Eles não mudam tudo de uma vez. Não transformam a sua vida da noite para o dia. Não criam resultados visíveis imediatamente. Mas eles mudam o que importa. Eles mudam a direção. Eles mudam a identidade. Eles mudam o padrão que está sendo estabelecido para os próximos 9 anos. Nada muda sozinho. Isso é uma verdade que você já sabe. O universo não vai mudar a sua vida enquanto você assiste de fora. Não vai mover as peças enquanto você está parado. Não vai abrir portas enquanto você não se aproxima delas. Mas tudo muda quando você muda. Quando a sua identidade muda. Quando o padrão das suas escolhas muda. Quando você decide de forma consciente e definitiva que o ciclo anterior ficou para trás e que o que começa agora é diferente. O universo abriu a porta. Isso já aconteceu. Não é algo que você precisa pedir, rezar, merecer ou conquistar. O ano 1 já começou. O portal já está aberto. A energia já está disponível. O ciclo já está em movimento. Agora é você quem decide atravessar. Essa é a única escolha que está na sua mão. Atravessar ou ficar, começar ou repetir, plantar uma nova semente ou regar o que já estava lá, esperando que de alguma forma produza um fruto diferente. E eu sei que você está pronto, porque se não estivesse, você não teria chegado até aqui. Esse vídeo não aparece para qualquer pessoa. Ele aparece para quem está num ponto de virada, para quem está sentindo o chamado, para quem está pronto para atravessar o portal mesmo sem saber o que tem do outro lado. Se esse conteúdo chegou até você hoje, não foi por acaso. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Não porque eu preciso dos números, mas porque esse gesto simples é o seu primeiro ato de pertencimento ao novo ciclo.
É você dizendo: eu estou aqui, eu estou consciente, eu estou começando, porque você está oficialmente iniciando uma nova era da sua vida. E os próximos 9 anos começam agora.